Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, nas próximas duas aulas nós vamos falar de análise por reações nucleares. Essa primeira aula é sobre reações não ressonantes, ou NRA, que na sigla em inglês significa Nuclear Reaction Analysis. E na próxima aula nós vamos falar de NRP, que é Nuclear Reaction Profile, que são reações nucleares ressonantes. Conceito básico por trás da reação nuclear, a montagem é muito similar ao do RBS. Então a gente vai ter um acelerador de íons, com uma certa energia E0 pré-determinada, gerada pelo acelerador. Então as partículas incidentes da reação nuclear chegam na amostra, produzem a reação nuclear de interesse. Isso geram produtos de reação nuclear, que a gente vai ver o que são isso, que são muito similares a produtos de reações químicas. Na leitura, obviamente, né? O conceito é totalmente diferente, mas a leitura que a gente tem é muito similar. E isso vai para o detetor, localizado à distância adequada, que a gente vai ver, e para um analisador multicanal que vai determinar o espectro das reações nucleares obtidas na amostra de interesse. Vamos comparar então o que nós já vimos o RBS, né? Então quais são as vantagens e desvantagens da reação nuclear frente ao RBS. Ele é muito mais sensível para elementos leves, e logo a gente vai entender o porquê. Ele é específico a um isótopo, então isso nos permite utilizar uma coisa que se chama traçagem isotópica, que é quando a gente insere um isótopo raro na amostra de interesse e analisa especificamente aquele isótopo. E tem uma resolução muito maior em profundidade, né? Isso é basicamente útil, que a gente vai ver na próxima aula sobre reações ressonantes. A desvantagem frente à análise por RBS é que, devido à necessidade de tunelamento para a realização de uma reação nuclear, ela se torna impossível para elementos pesados. Então, por isso que a RBS é interessante no caso de elementos pesados. Não existe uma forma analítica para a sessão de choque. A sessão de choque é puramente experimental, diferente da RBS, o que torna a análise um pouco mais complexa, mas é muito similar à da RBS, só temos que ter alguns cuidados frente a como que a gente faz a análise, dependendo da reação nuclear. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada quais são os tipos de interação íon-alvo que nós temos nos diferentes casos, dependendo da energia e dependendo do íon e do alvo, né? Então, se a gente está trabalhando lá em energias baixas, nós temos o que nós chamamos de colisões elásticas por DDX nuclear, como nós vimos, né? Para energias baixas, o DDX nuclear é o que importa, o que é basicamente usado na técnica de sputtering ou de pulverização catódica, como seria a tradução mais aproximada, quando a gente quer ou depositar um filme fino, ou quando a gente quer fazer uma limpeza na amostra. Então esse íon vai colidir com a superfície, o incidente colide com a superfície do alvo e é espalhado, e dependendo da massa dele, ele pode remover esse átomo do alvo, né, para fazer a limpeza, ou nesse processo, ao remover ele pode ser depositado, que é o processo de sputtering para deposição de filmes finos.
Nós temos também colisões atômicas inelásticas. Então, se vocês lembram lá de mecânica, significa que quando ela é inelástica não tem conservação de energia e momento, né? Então a gente tem friamento de íons e nós temos também, em muitos casos, emissão de radiação. Essa é a base de outras técnicas, como PIXE, por exemplo, que aí vai emitir elétrons secundários ou vai emitir algum tipo de radiação, no caso do PIXE, raio-x, e é uma interação, então, no caso, não colombiana, né? Não segue a lei de Coulomb. Nós temos também colisões nucleares elásticas, que é o caso do RBS, né? Espalhamento Rutherford, e nós temos um fator que é o Q da reação, ou seja, quanta energia foi perdida ou ganha durante a reação do íon com o núcleo. Então, quando a gente fala em espalhamento elástico, é o espalhamento Rutherford, né, que a gente tem conservação de momento e a gente tem conservação de energia. O íon vai colidir com o núcleo, vai ser espalhado, a gente mede a energia, vai gerar aquele fator cinemático que nós vimos nas últimas aulas. E, finalmente, nós temos as colisões nucleares inelásticas, que é o que a gente está interessado nessa aula, que é quando existe uma reação entre o íon e o núcleo, uma reação nuclear, e isso vai gerar um produto de reação nuclear. Nesse caso aqui está gerando um fóton gama, que vai ser usado para analisar a amostra. E isso só é possível quando a energia gerada, ou Q, da reação é maior que zero, né? Ou seja, eu estou gerando energia devido a essa reação, é uma reação exotérmica. E o tipo de interação é basicamente colombiana, seguindo então a regra de Coulomb. E para o íon chegar até o núcleo, ele precisa vencer essa barreira colombiana. E para vencer essa barreira colombiana, ele só consegue fazer isso por tunelamento. Então vocês imaginem que para o íon muito pesado, isso não é possível, porque a probabilidade de tunelamento, quando a gente tem uma massa muito grande no alvo, ela se torna muito pequena, o que torna impossível analisar elementos muito pesados. Então, no caso da RBS, a gente tem o espalhamento do tipo bola de sinuca, né? Deu um probleminha aqui na animação. Então vem o projétil, é espalhado, certo? Então ele vem com uma energia E0, uma velocidade V0 e a massa dele, e ele sai com uma energia 1. Essa energia é simplesmente o fator cinemático vezes a energia incidente. Isso depende do ângulo, fator cinemático. E esse alvo pode ser também espalhado e perder energia, mas se tratar de um íon muito mais pesado do que o íon incidente, a gente pode considerar esse fato. Considerando a conservação de momento, a gente pode chegar nessa equação aqui. Esse é por causa do RBS, lembrando, né? Então essa equação aqui me diz qual é a razão entre a energia do íon V1 e V2. Vai gerar essa equação. Então, quando a massa incidente é menor
do que a massa do alvo. Isso aqui vai ficar positivo, né? Essa raiz quadrada vai ficar positiva. Então a gente vai ter que a velocidade dele, então, de saída é positiva. Fazendo toda essa conta, a gente vai chegar então na razão entre a energia de entrada e de saída, que é o fator cinemático, né? Então, como eu disse, no RBS fica bem mais simples, porque eu sei E0, perdão, eu sei E0, calculando, medindo E1, né? A gente pode achar o fator cinemático, está aqui a equação para o fator cinemático, e com isso a gente consegue determinar então, conhecendo a massa incidente e o ângulo de espalhamento, o fator cinemático, e pelas tabelas de fator cinemático a gente determina qual que é a massa do alvo, que foi exatamente o que a gente viu na aula passada. Na reação nuclear não existe uma fórmula fechada para isso. Então as reações nucleares elas são muito específicas para certos isótopos, o que é bom quando a gente quer analisar um isótopo específico, mas ela cria esse problema porque eu só posso analisar aquele isótopo. O IRBS vai medir todos os elementos que estiverem presentes na amostra. Então eu consigo fazer uma análise quantitativa química elementar no RBS, enquanto que na reação nuclear a gente vai medir um isótopo específico. Então isso aqui se lê exatamente como uma reação química. Se eu jogar um próton de uma determinada energia num isótopo de oxigênio 18, o oxigênio 18 é um isótopo raro, ele tem 0,2% de abundância isotópica, e isso gera um nitrogênio 15 e mais uma partícula alfa, que é o produto da reação que nós vamos medir, e isso que vai nos fornecer informação sobre a amostra, né? Então vocês imaginem, quanto maior for a quantidade de oxigênio 18 na amostra, maior vai ser o número de produtos de reação e essa relação que nos permite determinar a quantidade de um certo isótopo na amostra. Esse é o princípio básico da análise por reação nuclear, né? Nessa aula. Determinar quantidades de isótopos específicos na amostra, principalmente isótopos raros, utilizando reações nucleares. Diferente do RBS, que a gente também pode fazer isso, mas ele é muito mais útil para elementos pesados. A reação nuclear é muito mais útil para elementos leves, como vocês podem ver, né? O oxigênio, eu mostrei na última aula, fica quase imperceptível no espectro, devido à sua massa reduzida e sobreposta ao silício, né? A gente, naquela amostra teste a gente não conseguiu ver o oxigênio. Obviamente, se vocês lembrarem da aula de canalização, isso pode ser reduzido o sinal do substrato utilizando canalização, que não era o caso daquela amostra, mas é basicamente assim que a gente poderia utilizar RBS também para fazer esse tipo de análise, mas com reações nucleares fica muito mais simplificado, porque a gente vai ser sensível só a um elemento. Então essa é a desvantagem e ao mesmo tempo a desvantagem da reação nuclear, né? Medir um único elemento, porém ser sensível àquele único elemento. Então se eu estou interessado apenas no oxigênio 18, ela é ótima. E assim que se lê a reação, assim que se escreve ela. A gente coloca o alvo, no caso oxigênio 18, então a gente vai incidir prótons nele. O produto da reação é uma partícula alfa e isso gera um nitrogênio 15. Existem
inúmeras reações nucleares, né? Então aqui eu estou mostrando uma outra para o nitrogênio 15, que também é um isótopo raro, né? O nitrogênio natural é 14, natural que eu digo mais abundante, né? Na natureza. Então, incidindo um próton, nós geramos um carbono 12 na amostra, uma partícula alfa e um raio gama. E aí a gente lê isso aqui, a reação nuclear é escrita dessa forma, né? Próton incidente no nitrogênio 15 vai gerar esses produtos e finalmente vai transformar aquele nitrogênio 15 num carbono 12. Então, da onde vem isso, né? Porque ele está perdendo massa para gerar aquela partícula alfa, né? Da mesma forma, o nitrogênio 15, né? Ele perde massa para virar o oxigênio 18 perde massa para virar o nitrogênio 15. Assim como o nitrogênio 15 perde massa para virar um carbono 12 e assim sucessivamente. Aqui tem um último exemplo para o caso do flúor 19, mais um isótopo raro, incidindo prótons, eles geram oxigênio 18, uma partícula alfa e um raio gama, e como produto nós temos o oxigênio 16, que é o isótopo mais abundante. O que se conserva uma reação nuclear? Basicamente tudo. Se vocês fizerem as contas ali do que eu mostrei antes, a gente tem conservação de massa, conservação de carga, conservação de momento angular, conservação de spin, conservação de energia. Ela é uma reação exotérmica, mas se a gente somar a energia de todos os produtos e da partícula incidente, a energia total é conservada, assim como o momento linear também vai ser conservado, obviamente considerando tudo, né? Diferente do caso do RBS, que a gente tem conservação de momento linear simplesmente pelo fator cinemático. Aqui a gente tem que levar em conta todos os produtos para realmente ter a conservação de momento nuclear. Como é que funciona então a energia e quais partículas dão saídas da reação nuclear? Isso depende de algo que nós chamamos de canal de decaimento, ou a forma de decaimento da reação nuclear, que a gente vai observar no próximo slide. Então, de forma simplificada, não é nesse slide, é no próximo. Então, de forma simplificada, a reação nuclear é escrita dessa forma, né? Então, está aqui o alvo, que é o A2, então M2 vai ser incidido uma massa M1 com energia E1, e isso vai gerar um produto com um certo ângulo, psi aqui, M3, e vai gerar um novo isótopo com um certo ângulo epsilon, desculpa, gama, M4. Então, o que é da reação é determinado por essa equação aqui embaixo. Ok? Então, a soma das massas incidentes menos as massas formadas vezes a velocidade da luz ao quadrado nos dá qual que é o que da reação, e nós estamos interessados em reações exotérmicas, né? Por quê? Porque eu quero que a energia de saída, M3, né, seja menor do que tanto a do alvo quanto a do íon incidente. Então, por isso que eu mostrei ali casos onde vai sair uma partícula alfa, né, que tem uma massa muito menor do que
o íon quanto alvo. Então, isso nos leva a isso, reações exotérmicas, quando Q é maior que zero, ou seja, a energia dos produtos é maior que a energia do projétil, mas lembrando que parte da energia fica no íon incidente, então por isso que a energia é conservada. Reações endotérmicas, onde a energia do produto é menor que a energia do projétil. Essas reações não servem para serem utilizadas na análise por reação nuclear, porque se eu estou incidindo, por exemplo, 1 MeV de prótons, então o produto vai ter uma energia muito menor que isso e fica muito difícil de detectar ele utilizando os detectores que nós temos disponíveis. E a gente tem a possibilidade de Q0, onde a energia é extremamente conservada, a gente tem espalhamento elástico. Esse é um tipo de reação nuclear bem específico. Parece como o RBS, que também tem Q igual a zero, mas na verdade a gente chama de reação nuclear elástica. É um tipo de reação bem específico. Então, enfatizando, né, que a gente está interessado nesse tipo de reação. Então, se nós fizermos aquela análise ali das energias, para aqueles casos, a gente vai chegar nessas equações aqui, certo? E o problema todo é que, por um elemento pesado, esse A é muito maior que o resto, o que causa um sério problema para medir elementos pesados. Aqui tem uma série de equações mostrando como é que se calcula o A, B, C e o D da equação anterior para os diferentes casos. Então, como a gente quer que a energia seja maior, a gente tem que ter o Q sempre positivo, né? Por isso que isso é multiplicado por Q aqui. Se ele for negativo, isso aqui vai dar um valor menor que zero e a gente não vai conseguir determinar o produto da reação. E lembrando que a soma disso tem que ser igual a 1. Então isso leva ao problema da reação. Problema não, né? A existência das reações elásticas, quando for esse caso específico aqui. Vamos dar uma olhadinha então, comparando RBS com reação nuclear. Então, se eu tiver um espectro de oxilício sobre silício, então aqui seria o sinal do oxigênio sobreposto ao sinal do silício, né, que é todo esse sinal aqui do substrato. E eu tenho aqui uma parte do sinal que é do filme do oxilício sobre o silício, certo? E toda essa parte aqui para trás é simplesmente substrato. E sobreposto a ele o sinal do oxigênio. Então, o que está mostrado aqui por oxigênio 16. Quando a gente usa a reação nuclear, a gente vai ter aquele caso ali que a intensidade do sinal é muito maior, então fica muito mais fácil de medir o oxigênio 16. Tem vários canais de decaimento, aqui ficou torto, mas tudo bem. Que são as inúmeras partículas, os inúmeros fótons gama
que vão ser emitidos daquela reação. Então a gente tem que escolher um específico para usar ele como referência para dizer quanto maior for esse sinal, por exemplo, quanto mais intenso ele for, né, mais oxigênio 16 eu tenho na amostra. E mais uma vez isso depende fortemente da existência de padrões que a gente tem que ter para fazer a calibração ou comparar ele com o que nós estamos medindo. Tem reações bem mais complexas aqui, que podem gerar deutério, podem gerar prótons, podem gerar partículas alfa, podem gerar prótons de outros valores. E o mais importante, bom, qual que a gente escolhe então, né? Essa é a grande pergunta. A gente vai escolher o que não se sobrepõe um ao outro. Aqui eu fiz eles bem separados, mas às vezes a energia de um acaba se sobrepondo à energia de outro, e o que é tudo que a gente não quer. A gente quer que eles sejam o mais separados possíveis. Então geralmente se escolhe o de maior energia, nesse caso aqui seria alfa 2, por uma dada reação nuclear, mas é assim que a gente trabalha. Então o que nós temos aqui, diferenças para RBS, né? A dificuldade de determinar a origem dos sinais devido à energia e partícula. E a ação de choque não tem uma forma fechada como o RBS, né? Ela é determinada experimentalmente e ela pode ou não depender do ângulo de detecção. Então, a ação de choque diferencial da RBS tem essa fórmula fechada aqui, que é determinada pela conservação de massa. A gente incide aqui as partículas. Aqui está um núcleo de ouro. Então algumas são transmitidas, outras são reto-espalhadas. Aí depende de uma série de fatores aqui, mas eu quero lembrar esse ponto aqui que nós comentamos na última aula, que é muito importante, que tem dois fatores que são fundamentais. Uma é aquela correção que eu falei do z quadrado, né? Então a seção de choque que depende do z do alvo ao quadrado. E aquela subida que vocês observam no espectro de RBS é porque a ação de choque aumenta quando a energia do íon diminui. Conforme ele penetra no substrato, ele perde energia, então a ação de choque aumenta. Então a gente vê aquela curva não como uma linha reta, mas ela tem uma cara de exponencial crescente, né? E o fato disso é que conforme o íon perde energia penetrando no substrato, a seção de choque aumenta. Quando a seção de choque aumenta, o número de contagens aumenta. Para a reação nuclear a coisa é mais complicada, porque, como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, existem várias teorias para estudar o núcleo, né? Não é tão simples quanto estudar os elétrons. Tem a física quântica, tem várias maneiras de estudar, tem mecânica estatística. O núcleo tem várias teorias, cada uma é aplicada para um tipo de situação. Então, na prática, o que se fez muito nos anos 50 e 60 foi determinar seção de choque experimentalmente para reações nucleares. Então aqui a gente está vendo uma específica para o oxigênio 18. Tá? Então incidindo prótons em oxigênio 18 e medindo a intensidade de partículas alfa. Isso foi medido para um ângulo de 90 graus e um ângulo de 135 graus. E o que a gente nota é que elas estão praticamente superpostas.
e o que significa que isso é uma reação isotrópica, ou seja, ela independe do ângulo, o que é muito bom porque eu não preciso de um ângulo específico para medir essa reação. Eu posso medir ela em qualquer ângulo que a ação de choque diferencial, que está mostrado aqui, em função da energia dos prótons, é a mesma. A gente nota algumas peculiaridades aqui. A primeira é essa. Esse pico que a gente vê aqui é um pico de ressonância. A gente vai falar disso na outra aula, por que essas ressonâncias são importantes e por que elas são utilizadas. E a outra é essa região constante aqui de seção de choque, que a gente chama de platô, que é o que a gente usa na análise por reação nuclear não ressonante. Aqui tem a mesma coisa para o nitrogênio 15. Então aqui a gente tem um pequeno platô, né, que é um pico bem largo. Ele tem aproximadamente 100 keV, então para filmes finos ele funciona bem. Quando a gente usa essa reação, né, de novo, isso aqui é a seção de choque por energia incidente dos prótons. Então a gente trabalha nesse platô aqui aproximadamente em 1000 keV. Conforme a partícula perde energia ao penetrar, a ação de choque praticamente não muda até 950. Então, por isso que é muito importante saber usar o TRIN, que é uma das propostas de seminário, para saber. Daí eu tenho que saber a espessura do material que eu estou analisando e saber se para essa espessura específica essa reação pode ser útil, porque eu não posso passar desse platô, porque como a seção de choque muda, ela começa a cair aqui, né? Se a seção de choque for diferente, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter menos contagens, mas não necessariamente é que eu tenho menos nitrogênio 15 na amostra, mas sim é que a seção de choque é diferente. Então, para reações nucleares não ressonantes, a gente sempre tem que trabalhar em platôs. E aqui está uma ressonância que a gente vai tratar na próxima aula, que é usada então para fazer perfis de concentração. Então tem algumas questões que eu gostaria que vocês pensassem. Por que a seção de choque aumenta com a energia? Por que depende do ângulo? E por que apresenta ressonâncias? Então são questões que gostaria que vocês pensassem a respeito. Eu vou tratar de levemente de alguma delas, mas é algo para vocês pensarem também para o seminário. Bom, um dos problemas do aumento com a energia é que se eu aumento a energia do próton incidente, no caso das reações com prótons, eu aumento a probabilidade de tunelamento, né? Ou seja, o próton consegue penetrar no núcleo e vencer a barreira colombiana, e ao vencer a barreira colombiana, gerar a reação nuclear. Se a partícula é muito pesada, vamos supor, se eu estou falando em ouro, a barreira colombiana se torna muito mais intensa do que a probabilidade de tunelamento, né? Então é muito mais fácil espalhar o íon do que ele conseguir penetrar naquele monte de prótons que o ouro tem. Então por isso que a reação nuclear é especificamente útil quando se trata de elementos leves, né? E ela também tem um problema que só 1 por milhão de partículas consegue vencer essa barreira colombiana e efetuar a reação nuclear. Isso nos leva ao que você deve ter visto em estatística, a estatística de Poisson, que quando o número incidente de partículas é alta, mas a probabilidade é baixa.
de ocorrer o evento. Então, quando se faz os cálculos em tensão nuclear, a gente utiliza esse tipo de estatística devido a esse fato, né? Porque, como você sabe, né, o tunelamento não é um processo, como é que eu posso dizer, não é um processo simples de acontecer, ele acontece em alguns casos específicos, ele depende da barreira que a gente está tratando, né? Então eu tenho que incidir muitas partículas para conseguir vencer essa barreira colombiana. Então aquilo que eu falei antes, né? Se não depende do ângulo, a gente diz que a reação é isotrópica, né? E quando eu digo é esse ângulo aqui, se depende do ângulo, ela é anisotrópica, então eu preciso de um ângulo específico de medida, o que torna a reação mais complicada. Então a gente tem uma preferência muito grande, obviamente, para reações isotrópicas, onde eu não preciso me preocupar com o ângulo do editor. Eu coloco no ângulo mais confortável que for, tanto para o equipamento quanto para a amostra, para posicionar eles da melhor forma e medir sempre no mesmo ângulo, tanto a amostra quanto o padrão que a gente for utilizar para calibrar e determinar a quantidade de elementos numa amostra. Aqui está um espectro de uma outra reação. Aqui é uma reação de carbono 13 com prótons. Então vocês notam que vai aparecer essa série de picos. Aqui está em contagens por canal. Então cada pico desses representa um canal de decaimento dessa reação. E aí que vem o grande problema de qual canal que eu vou usar. Lembra que eu falei que um problema sério que acontece é isso aqui, ó, né? Eu utilizar esse canal aqui cria uma superposição entre os dois picos, o que torna difícil depois de separar qual que é a contribuição desse pico aqui, por exemplo, e desse aqui, por exemplo. Então, o ideal é que nós tenhamos picos isolados do resto do material. O que são canais de decaimento, né? Geralmente acontece em reações gama, mas acontece em reações com prótons, qualquer reação nuclear. É porque um núcleo, assim como um elétron, tem níveis. Acreditem ou não, eles têm, assim como o elétron tem o nível K, L, M, N, etc. O núcleo também tem níveis nucleares. Então, quando a gente excita o núcleo com um próton, por exemplo, a gente vai estar excitando níveis nucleares dentro dele e depois, durante o decaimento, que ele vai emitir uma partícula ou um produto de reação específico. E isso faz com que as reações com gama se tornem mais complexas de estudar, porque elas geram muitos canais de decaimento, muito mais do que com prótons. E o fato disso é que quando a gente está falando de produtos que envolvem partículas, como prótons ou alfas, é mais simples no sentido que ele está perdendo massa e está emitindo aquele próton naquela massa específica para conservar a massa da reação nuclear. Quando se fala em gama, existe conservação de energia, mas não existe perda de massa, e então isso torna a reação mais complicada. Então aqui nós vemos um espectro de uma reação de deutério para determinar a quantidade de oxigênio 16 num filme de oxi-silício sobre silício. Então nós temos diferentes reações acontecendo simultaneamente
Assim, vale lembrar que o fato de eu estar buscando um isótopo específico não significa que eu não vou induzir, juntamente com isso, outras reações. Então, eu vou medir prótons de uma determinada energia e gerar oxigênio 17 na amostra. Aí você pode pensar, bom, daí a amostra de oxilício depois da medida vai virar toda oxigênio 17? Não, não. Isso acontece porque, como eu falei, só uma partícula por milhão consegue fazer a reação nuclear. Então a fração de produção de produtos é muito, muito baixa. Então o teu material vai continuar com a composição praticamente igual. Embora vai aumentar levemente a quantidade de outros do isótopo 17, mas é uma fração, como eu disse, parte por milhão, então é praticamente indetectável por outras técnicas, então não é um problema. Então aqui a gente vê uma série de picos que aparecem de outras reações. Então tem o primeiro próton, que é o P1 aqui, só que ele fica muito próximo dessa reação com o silício, né? Já que a gente tem silício e silício no substrato, então ele se torna um problema. O oxilício, mesmo sendo rico em 16, ele tem 0,2% de oxigênio 18, então também tem uma reaçãozinha aqui em oxigênio 18, mas a gente tem um pico aqui isolado de oxigênio 16, e é esse que é utilizado então para fazer a quantificação daquele espectro que eu mostrei no começo comparado com a RBS, né? Então a gente decide um feixe de deutério sobre a amostra que tem oxigênio 16 e esse pico aqui nada mais é do que a intensidade de prótons que foi medida. E tem uma reação aqui no carbono, porque sempre vai ter carbono na amostra por exposição ao ar, né? A poluição mesmo do ar que se deposita sobre a superfície gera uma contaminação de carbono. A reação do oxigênio 18 é especialmente útil porque ela apresenta um pico de alfa muito intenso e isolado do resto, né? Então é o que eu estou mostrando aqui, é o número de alfas em função do canal. Então, como vocês podem ver, ela tem um pico aqui bem definido e isolado, então torna uma reação muito útil quando se usa oxigênio 18, quando se usa a reação nuclear para determinar a quantidade de oxigênio 18 numa amostra. Como que a gente usa isso na prática, então? Então, a gente está falando nessa aula de reações não ressonantes, que serve para determinar a quantidade total de forma específica, ou seja, para um isótopo bem específico. Não é como a RBS que vai determinar para diferentes materiais simultaneamente. Então isso é muito bom quando a gente está falando de elementos leves, em primeiro lugar, e também de elementos que a gente quer fazer, o que eu falei de testagem isotópica. Na próxima aula, nós vamos falar de reações nucleares ressonantes, que nos permite determinar perfis de concentração. Então o esquema de medida é exatamente igual ao da RBS, né? A gente vai incidir o feixe no alvo, vai determinar o número de partículas, isso depende da seção de choque, como eu falei, ela é medida experimentalmente, o ângulo sólido, a carga e a quantidade de átomos por centímetro quadrado. E isso gera a área daquele pico que eu mostrei anteriormente. Então aqui simplesmente mostrando o que é cada variável que nós temos aqui nessa equação. Então o número de partículas contadas daquela área, que é simplesmente a integral daquele
pico, seção de choque em centímetros quadrados, que é aproximadamente 10 na menos 24 por centímetro quadrado, o ângulo sólido, estero radiandos, partícula incidente não tem unidade, é um número, né? Densidade atômica por centímetro cúbico e a espessura de análise em centímetro, então isso faz com que na conta final a gente tenha centímetros quadrados. Então o problema que eu falei é que a ação de choque varia com a energia, né? Se eu incidir nessa energia, aqui em 700 e alguma coisa, eu vou ter um certo número de produtos. Conforme o íon penetra, ele perde energia e a energia dele vem para cá. Então por isso que é fundamental nós trabalharmos em platôs de energia, em platôs de seção de choque, em função da energia dos prótons, para que a ação de choque seja constante ao longo de todo o material. Isso nós já falamos. Então esse é o problema, né? Como a ação de choque não é constante, se eu não usar o platô, o rendimento ou a quantidade de íons determinados varia com a profundidade e a emissão da quantidade fica comprometida. Quando a ação de choque é constante, o rendimento é constante e a emissão de quantidade é assegurada. Então esse é o princípio básico da análise por reação nuclear não ressonante. Então como é que se faz na prática? A gente mede um espectro padrão, como sempre. A gente mede o espectro da amostra de interesse e pela razão entre as medidas a gente consegue determinar a quantidade na amostra do nuclídeo de interesse, né? Então o nuclídeo de interesse nesse caso vai ser o oxigênio 18. Mas tem um probleminha aqui, né? Então vamos supor que eu vou incidir lá em 730 keV, que é no platô daquela reação nuclear do oxigênio 18. Isso vem para a amostra, incide na amostra, gera a partícula alfa, que vai chegar na amostra, mas a gente não escapa do fato de que isso também é um RBS, né? Porque esses prótons vão ser espalhados assim como no RBS, os efeitos não são distinguíveis, né? Eles acontecem simultaneamente. E aí eu vou ter um sinal adicional que eu não quero. Então, como eu estou tratando de elementos leves, eu sei que o próton vai chegar com uma energia de aproximadamente 600 keV. E a gente quer barrar ele. A partícula alfa, por outro lado, tem uma energia da ordem de MeV. Então o que se usa é uma folha na frente do detector. Isso chama-se Myler. Ok? E aí a gente tem que escolher uma espessura de Myler bem definida que deixe passar as partículas alfa, mas não deixe passar os prótons, que eles barrem os prótons. Certo? E para isso, adivinhe, existem tabelas. Né? Então aqui está o alcance projetado no Myler, por isso que também, de novo, o SRIM ou o TRIN é fundamental para fazer esse tipo de análise. E aqui a energia do próton incidente no Myler. Então se a gente pegar aqui os prótons, então se eu estou trabalhando aqui em 730, qual a espessura de Myler que o alcance dele é máximo? Vai dar aqui 10 alguma coisa, como mostrei anteriormente, a gente coloca 13 para garantir que nenhum próton vai passar pelo Myler, e é assim que funciona.
Então aqui está um espectro de um padrão de um filme de óxido de silício que foi crescido exclusivamente em oxigênio 18, que é um isótopo raro, ele é só do 0,2% abundante na natureza. Ele tem essa quantidade bem conhecida. Isso pode ser determinado por outras técnicas, isso pode ser comprado, isso pode ser feito por balança nanoanalítica. Então, padrões é um problema sério, mas tem algumas maneiras de fazer. A gente pode crescer o filme e depois determinar a espessura do filme, e aí, sabendo a densidade dele, calcular a quantidade de átomos de oxigênio 18 que ele vai ter. A maneira mais precisa é com balança que mede nanogramas. Então, se pesa literalmente o substrato antes, se cresce o filme, e se pesa o substrato depois, e aí medindo a quantidade de gramas, de nanogramas, né, porque vai ser um filme fino, a gente pode saber a quantidade de filme que foi crescido. Fazendo a estequiometria, a gente sabe também calcular essa quantidade. E aqui a gente está exigindo prótons com 730. Então vai dar esse espectro aqui. Como eu falei, as partículas alfa têm 3,3 MeV, então elas passam fácil pelo Maier, enquanto os prótons ficam retidos, os prótons retos espalhados, então a gente vai medir só partículas alfa. Aí a gente faz um ajuste aqui, uma gaussiana, mede a área, pode ser simplesmente integrar também, que dá na mesma. Aí vamos supor que eu tenho um filme de óxido de titânio com oxigênio 18. Vamos supor que eu usei a mesma carga nos dois casos. Aí eu meço a área sobre o pico da amostra desconhecida, com a quantidade desconhecida. Eu medi a área do filme de óxido de silício e eu sei a quantidade dele que está mostrada aqui. Então a única variável agora é a quantidade na amostra desconhecida. Então aqui está as duas equações. Então o que a gente faz é dividir elas. O que vai acontecer? Isso se cancela, porque a ação de choque é igual para os dois, diferentemente do RBS, muito importante. A ação de choque só depende da amostra, né? A carga é igual nos dois, se não for tem que ter a correção de carga, assim como no RBS. Nesse caso vai se cancelar, então vai ficar simplesmente uma regra de 3, né? Aqui vai ser essa área, aqui vai vir essa área, aqui vem essa quantidade, e aqui é o famoso X da questão. Então, como eu falei, a tensão de choque depende apenas da reação nuclear e não da amostra. Isso é a grande diferença, uma das grandes diferenças para o RBS. Aí, fazendo essa conta, a gente chega que aquela amostra ali, então, tem 570 por 10 menos 16 átomos por centímetro quadrado, né? Já que, mais uma vez, como eu disse, isso aqui vai se cancelar também. Então, aqui eu tenho 70.000, aqui eu tenho 13, então tem 7 vezes mais, aproximadamente, um pouco menos, né? Então, se a gente pode ver aqui que isso aqui vai ter mais ou menos isso, né? Dá umas 6 vezes mais. O que é coerente, então, com a razão entre as áreas. Então, como conclusões dessa aula, nós vimos que a reação nuclear não ressonante é usada para quantificação, isso é muito importante. Ela é específica para um isótopo, seja ele oxigênio 18, deutério, oxigênio 15, então ele é muito importante para determinação de isótopos raros. Necessita uma região de platô na conversão de choque,
Isso é fundamental e é impossível ser lembrado por elementos pesados devido ao problema de tunelamento, né? A sensibilidade é maior no RBS para elementos leves, enquanto que a RBS tem uma maior sensibilidade para elementos pesados. Então, você vê que são técnicas complementares. Se eu quero determinar um elemento pesado, eu vou para o RBS. Se eu quero determinar um elemento leve ou um elemento com um isótopo raro, eu uso a reação nuclear. Os padrões, como sempre, facilitam a vida e tornam a análise prática e rápida. E utilizando a razão entre a medida e o padrão da amostra de interesse, nós determinamos a quantidade total. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar da reação nuclear ressonante. Obrigado, espero que estejam todos bem e até a próxima.